Boa tarde a todos. Bem-vindos à apresentação da revista Rossio, Estudos de Lisboa, dedicado este número à temática ambiental, inserindo-se na capital verde europeia. Agradeço a presença e o apoio que deram à revista a Sra. Vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, o Sr. Vereador dos Espaços Verdes, José Sá Fernandes, os Srs. Diretor Municipal e do Património Cultural, a equipa do GEO, que fez este número, principalmente à Wanda Soto e ao João Rodrigues. Agradeço também o apoio dado pela DMC-Com, que nos guiou pelos labirintos das plataformas e das novas maneiras de fazer, assim como a informática. Também agradeço todo o apoio dado pela Divisão de Promoção e Comunicação Cultural. Agradecemos, por último, a presença da editora e de todos os autores que puderam estar presentes. A revista Rossio é uma revista digital do Pelouro da Cultura, da Direção Municipal da Cultura e gerida pelo Departamento de Património Cultural através do Gabinete de Estudos Olisiponenses. E este número é o resultado de um trabalho profícuo que envolveu um conjunto de investigadores, historiadores e cientistas, com o contributo fundamental da doutora Margarida Correia Marques, como editora convidada. A todos que deram o seu contributo através dos seus artigos, partilhando connosco os seus estudos e investigações, o nosso muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Vereadora da Cultura e depois ao Sr. Vereador José Sá Fernandes, que aceitou associar-se a este desafio de juntar no mesmo espaço cultura e ambiente e colaborou diretamente neste número, sendo responsável pelo editorial. Seguidamente, irei passar a palavra à editora convidada, Margarida Correia Marques, para terminarmos com a apresentação do caderno Vária. Depois de apresentada a revista, teremos tempo para um pequeno debate sobre os assuntos explanados. Tem a palavra a Sra. Vereadora Catarina Vaz Pinto. Muito obrigada, muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão de apresentação de mais um número da revista Rossio. E antes de mais, quero dizer que mais uma vez fico muito contente com mais esta edição. A revista Rossio, que já vai nesta sua 9ª edição, que ao longo destes anos tem abordado temas tão variados que têm a ver com a nossa cidade, seja apenas ligados ao município de fotografia, ao planeamento urbano, à reabilitação, ao espaço público, e agora realmente aborda este tema que é tão importante para todos nós, que é esta ligação é Lisboa biológica, na sua diversidade biológica, na sua diversidade geológica, e é um tema extremamente oportuno agora que ainda estamos no rescaldo da Capital Verde Europeia, mas como foi também sempre a ambição da Capital Verde Europeia, era de ser um princípio de um percurso até 2030 e, portanto, todos os anos e em todos os meses devemos continuar a celebrar esta ligação entre cultura e ambiente e tratar estes temas do clima e do ambiente, porque eles são, de facto, os temas definidores do nosso tempo, como todos nós sabemos e como consta hoje da agenda internacional. E, portanto, fico muito contente da revista Rossio, como sempre, estar alinhada nos temas prementes do nosso tempo. Na verdade, já tive a oportunidade de folhear digitalmente, claro, esta revista, e mais uma vez nos surpreende pela sua qualidade científica e pela sua qualidade gráfica, porque eu acho que também a qualidade gráfica foi sempre uma característica distintiva deste objeto. E, portanto, queria felicitar, então, todos aqueles, em primeiro lugar, o Departamento de Património Cultural, o Gabinete de Estudos Olisiponenses e a equipa que ao longo destes anos tem vindo a fazer a revista, e neste número em particular, a professora Margarida Correia Marques e toda a equipa de autores que contribuíram para este número. E, enfim, focar mais uma vez também o alargamento do objeto e o tratamento desta interdisciplinaridade, porque isso também é uma característica do tempo em que vivemos. Tudo está ligado e nós temos que trabalhar e pensar em conjunto. E, portanto, este é mais um projeto que a cultura, em que a cultura e o ambiente, espaços verdes se associam. É mais uma colaboração com o meu colega José Sá Fernandes, que também sempre foi um entusiasta dos projetos culturais, portanto, que é sempre o principal entusiasta, digamos mesmo, dos projetos do Pelouro da Cultura, e, portanto, esta é mais uma iniciativa que fazemos juntos
e, portanto, também queria agradecer esta colaboração e esta cumplicidade neste número de que todos nos devemos orgulhar. E, portanto, passo a palavra agora ao José Sá Fernandes e agradeço então a todos este magnífico número da revista Rossio. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Muito obrigado por este convite. Um grande abraço à minha colega e vereadora Catarina Vaz Pinto. De facto, temos ao longo dos últimos mais de uma década trabalhado em conjunto em muitas tarefas. Vamos ter uma no futuro que acho que vai ser absolutamente extraordinária, que é a nova biblioteca no Jardim da Estrela, ligada ao ambiente, onde precisamos muito, ou quase tudo da cultura, dos estudos holiciponenses, do património cultural, do arquivo, e portanto vai ser um novo espaço para a cidade que está abandonada há não sei quantos anos, mas que vai renascer este ano, espero com pelo menos a obra física feita, e portanto é só para verem que temos muito trabalho pela frente. Em relação à revista, como disse a vereadora, é uma surpresa, é mais uma surpresa, é uma nova surpresa. Ou seja, é uma revista que não nos para de surpreender e isso é muito difícil. Desculpem lá. Tenho aqui uma coisa dos brasões, a chatear-me. E, portanto, eu próprio, em muitas matérias que são aqui relatadas, agradeço muito a coordenação da professora Margarida, de facto é extraordinário. Desculpem lá. Eu já li, estou aqui numa coisa, eu já li, está bem? Desculpem lá esta informalidade. Mas, de facto, os temas são muito bem abordados. Aprendi imenso, o que é das coisas melhores que nós podemos ter quando se lê uma revista, é que aprendemos. Fazemos aqui uma viagem por temas ambientais muito interessantes. E, terminando, não quero alongar mais, porque vamos ouvir, de facto, quem fez ou quem coordenou a revista, é o mais importante, e depois lê-la. Eu fiz um pequeno editorial que é um bocadinho, um resumo de quase nada, de tudo, mas muito simples. Mas para dizer que o Rossio, o nome também é muito bom, porque o Rossio sempre foi um ponto de encontro. E esta revista é mesmo um ponto de encontro. Um ponto de encontro de ideias, de conhecimento, de sabedoria. Eu conheço algumas das pessoas que fizeram aqui os artigos. Uma delas fez agora um livro extraordinário sobre o estuário do Tejo, que é a professora Maria José Costa. Outros têm participado noutros, que está aqui presente. Outros deram já a possibilidade de colaborar com eles em estudos ambientais. Outros, se calhar, temos que ter outras parcerias, porque o vosso conhecimento é muito preciso para a cidade. Houve um que, infelizmente, já cá não está entre nós, e, portanto, aqui também um abraço ao Ribeiro, porque, de facto, era um homem muito empenhado nos assuntos da água. Mas, bom, é para agradecer ao Jorge, ao arquiteto Jorge Carvalho, e a toda a sua equipa, seja do GEO, seja enfim, todos os que, no fundo, coordenaram a revista, porque, de facto, trabalhar na Câmara tem esta condição. Todos são precisos e não conseguimos fazer nada sozinhos. E, portanto, estas parcerias são muito boas. É uma revista da cultura, mas que teve aqui a falar de um assunto que é do ambiente, que, de um ponto de vista, também é cultura. As coisas não são estanques, ainda bem que a minha colega, a vereadora Catarina Vaz Pinto, e eu próprio temos entendido isto ao longo dos anos, e, portanto, parabéns aos autores. E agora vamos ouvir a professora Margarida, a quem eu desde já agradeço imenso o ter feito este trabalho. Claro que há a equipa da Câmara, mas quem coordenou, porque eu vou repetir as 3 razões. Uma, porque aprendi, e é tão bom uma pessoa aprender. Depois, porque, de facto, escolheu muito bem os temas, são muito atuais. E a terceira é que é uma revista que não nos pode deixar de olhar só para nós. Há um artigo que diz assim, se eu percebi bem, é um artigo difícil para quem não domina a matéria. Cuidado, muitas coisas que vocês fazem em Lisboa podem fazer mal ao sudoeste alentejano.
Ou seja, a poluição que nós criamos aqui, e que também é prejudicial à cidade, o efeito talvez mais nefasto seja no sudoeste alentejano. E, portanto, também é uma revista que apela a nós não olharmos só para nós, mas para olharmos para os outros. Para os outros que estão fora de Lisboa, para os outros que estão fora da cidade. E com este apontamento, que aconselho a lerem, porque vão viajar desde o estuário até à estratosfera. Ora, uma revista que proporciona isto é imbatível, dá-me ideia. E, portanto, muitos parabéns ao Rossio. Muito obrigada, Sra. Vereadora Catarina Vaz Pinto, e muito obrigada, Sr. Vereador Sá Fernandes. Em ano de pensar e de agir verde, eu peço desculpa que acabei por me perder aqui. Em ano de pensar e agir verde, repensar a sustentabilidade da cidade foi o objetivo principal da Lisboa Capital Verde Europeia. Foi consciente dessa missão que a equipa da revista Rossio, Estudos de Lisboa, convidou a doutora Margarida Correia Marques para a editora convidada deste número, que, muito boa hora, concordou em aceitar o desafio proposto. Em boa hora, porque a doutora Margarida Marques conseguiu ultrapassar todos os transtornos que a pandemia nos trouxe e a levar a bom porto a tarefa iniciada. A doutora Margarida Marques é doutorada em Ciências Florestais, na especialidade de Bioclimatologia, pela Universidade de Göttingen, na Alemanha, e é licenciada em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. É docente na Escola de Ciências da Vida e do Ambiente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Coordenou projetos de investigação e de extensão na área da poluição e qualidade do ar, riscos ambientais, sustentabilidade territorial, sensibilização e educação ambiental e equipamentos para a educação ambiental. É membro dos órgãos sociais da AMONET, Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Passo então agora a palavra à nossa editora convidada. Boa tarde a todos. Agradeço as simpáticas palavras, salientando que o Caderno Ambiente, que irei apresentar de seguida, só foi possível porque várias pessoas, algumas das quais irei mencionar no final, acreditaram neste projeto e aceitaram participar. O número 9 da revista Rossio, como já foi referido, é desenvolvido e publicado no ano em que Lisboa é capital verde europeia. Neste contexto, evidenciou-se a justeza do ambiente de Lisboa ser o foco do caderno de 2020. Tendendo corresponder ao repto que me foi lançado, optei por selecionar alguns dos domínios ambientais-chave para a cidade, mas numa abordagem menos familiar ao público da revista Rossio Estudos de Lisboa. O objetivo que propus, aliás, como um desafio também, foi o Caderno Ambiente contribuir para a informação, reflexão e discussão sobre o ambiente lisboeta do presente que dá significado a um futuro mais sustentável que se pretende construir nesta cidade. Deste modo, integrado na revista de 2020, o caderno é resultado do cruzamento entre diferentes olhares e abordagens disciplinares, sendo Lisboa evidenciada enquanto espaço ambiental e identitário num conjunto de 9 artigos, a que se segue a partilha de obras consideradas relevantes na área do ambiente. O primeiro artigo, intitulado Lisboa e o Ambiente, além de introduzir os artigos seguintes, apresenta evidências e reflexões que estiveram na base do realce de cada um dos domínios ambientais contemplados nesses artigos. Para uma muito breve abordagem, remetem-se domínios ambientais que não foram contemplados em nenhum dos artigos que constituem o Caderno Ambiente, mas que são também importantes tanto na construção da sustentabilidade como no contexto de Lisboa, Capital Verde Europeia 2020. Sempre que se mostrou oportuno, foram referidos atuais ou potenciais equipamentos de educação para a sustentabilidade que se encontraram em Lisboa e que estão ainda hoje em funcionamento, dada a sua quantidade e qualidade.
Apesar das melhorias significativas alcançadas nas últimas décadas, a qualidade do ar ambiente em Lisboa continua e tem mesmo que continuar no topo da agenda municipal. Como se sabe, a poluição do ar é um dos principais fatores da degradação da qualidade de vida das populações citadinas e exerce uma pressão importante sobre muitos habitats e espécies. Importa aqui referir que, segundo a Aliança Europeia de Saúde Pública, anualmente a poluição atmosférica tem um custo de aproximadamente 635 milhões de euros para a cidade de Lisboa e de cerca de 1.159 euros para cada um dos seus habitantes. Assim sendo, privilegiou-se este domínio ambiental em 2 artigos: o ar mais limpo para Lisboa e o ozono superficial na região de Lisboa, e este era o artigo que há pouco o Sr. Vereador referia. Há que implementar políticas e medidas já identificadas, com o maior usufruto do espaço público e apostando cada vez mais na redução das emissões de poluentes para a atmosfera. Lisboa exibe uma expressiva geodiversidade e é este o principal foco do artigo Lisboa, um legado geológico a preservar. Com menos destaque nas celebrações de Lisboa, Capital Verde Europeia 2020, a geodiversidade é também uma das condições essenciais para a construção de um desenvolvimento que se pretende sustentável nesta cidade. Neste trabalho, visou-se dar a conhecer aos cidadãos uma parte fundamental da natureza de Lisboa, que lhe deu e lhe suporta a vida. No artigo, fazem-se também propostas para a valorização e divulgação da geodiversidade de Lisboa. Sabe-se que na área de Lisboa muitas espécies se encontram ameaçadas por diferentes tipos de impactos ambientais. No caderno, no artigo Biodiversidade, os insetos de Lisboa como arautos, o enfoque foi, como o título já refere, os insetos que se encontram na região de Lisboa. Porque os insetos constituem cerca de 2/3 das espécies existentes no planeta e porque estão ameaçadas de extinção. Não obstante serem insubstituíveis pela sua contribuição para os serviços dos ecossistemas e serem quase desconhecidos do público em geral e do de Lisboa em particular. Adicionalmente, no artigo Onde o Tejo abraça o mar, o estuário do Tejo e Lisboa, o enfoque foi para as aves e os peixes do estuário do Tejo, devido à sua importância extrema, presente e futura, em múltiplas vertentes ambientais e socioeconómicas desta cidade, incluindo a pesca. As autoras destes 2 últimos artigos que acabei de referir estão aqui conosco e terão a oportunidade de acrescentar mais alguma informação àquilo que acabei de dizer. Analisar as formas de alimentar e cultivar Lisboa, com ênfase nos produtos hortícolas, promovendo o conceito de agroecologia, foi a opção do artigo Um passeio de caravana pela agroecologia lisboeta. Distribuídas pelos diversos bairros da cidade, existem hortas que assentam em dinâmicas comunitárias e procuram a preservação dos agroecossistemas, mitigando desta forma as alterações climáticas. Projetos como a Caravana Agroecológica e a exposição Hortas de Lisboa, da Idade Média ao século XXI, que está patente ao público no Museu de Lisboa até setembro deste ano, 2021, dão visibilidade a esta agroecologia urbana. Trabalhos de investigação têm mostrado que os espaços verdes são benéficos para o desenvolvimento intelectual e comportamental das crianças que vivem em ambiente urbano. É conhecido e congratula-se Lisboa por estar a aumentar a sua mancha verde. Mas importa realçar que, a parte de se garantir o acesso universal a estes espaços verdes de qualidade, distribuindo-os de forma equitativa pela cidade, estes espaços verdes devem proporcionar atividades para todos os grupos populacionais de utilizadores, sobretudo para as crianças, como se pode constatar neste artigo intitulado Podem elas trepar às árvores?
uma reflexão acerca da necessidade de interação das crianças com os espaços verdes urbanos e suburbanos. O autor, que também aqui está virtualmente presente, certamente irá completar o que eu acabei de dizer. Sendo consensual que o ambiente urbano pode ser percepcionado de múltiplas formas por cada pessoa que vive, trabalha ou visita uma cidade, apresenta-se neste artigo olhares de artistas sobre o ambiente. Portanto, o artigo Olhares Artísticos sobre a Natureza de Lisboa, e partindo do cotidiano de emoções de 5 artistas lisboetas, propõe-se uma breve reflexão sobre a convivência da natureza em Lisboa com a arte de expressão visual, incluindo a fotografia e a escultura pública. Por exemplo, neste diapositivo é possível ver algumas aguarelas de Luís Gabriel, que estão incluídas no artigo. Estas aqui são referentes ao Jardim Gulbenkian e também a escultura Guitarra na Proa de Domingos de Oliveira. Esta escultura está no terrapleno da Junqueira, em Santa Maria de Belém. Neste dispositivo em cima temos um tríptico de António Borba Correia, retirado da sua série Jardim, Imersão e Contemplação. São trabalhos deste fotógrafo já de 2020. E embaixo, à esquerda, uma pintura de Maria Gil. São as árvores de Lisboa que fascinam Maria Gil. Ao lado, as pinturas de Nina Govedarica. A Nina tem uma relação criativa com o mundo das aves urbanas, os pombos, mas sobretudo as gaivotas de Lisboa, são narradoras de histórias contadas em tela. Com vista a uma leitura mais aprofundada na área da educação ambiental e da divulgação das ciências do ambiente, partilham-se 26 publicações. Para a seleção desta pequena amostra, em que se privilegia obras de reconhecida qualidade técnica e científica, mas escritas numa linguagem não formal para serem compreendidas por todos, contou-se com a colaboração de vários especialistas nacionais, inclusive alguns que não foram autores dos artigos do caderno. Amplamente reconhecido como o primeiro instrumento do progresso das comunidades, a cooperação é a força através da qual a vida prospera. Hoje, mais do que nunca, mostra-se crucial que Lisboa desenvolva comunidades estáveis e cooperantes, em que as relações ecológicas interespecíficas e intraespecíficas sejam harmónicas, ou seja, não se prejudiquem os indivíduos ou as espécies envolvidas. Estou convicta que, desta forma, o legado de Lisboa, Capital Verde Europeia 2020, se irá perpetuar no tempo e será inspirador para outras cidades. Lisboa, se estiver preparada para enfrentar novas ameaças, desde as crises sanitárias às alterações climáticas, irá tornar-se, certamente, uma cidade cada vez mais segura e resiliente. Como referi no início, muitos contribuíram para a concretização do Caderno Ambiente, que surgiu no âmbito de Lisboa, Capital Verde Europeia. E há imprescindíveis agradecimentos a fazer. Um sentido bem-aja aos vereadores Catarina Vaz Pinto e José Sá Fernandes, por terem aceitado que eu fosse a editora convidada do Caderno de 2020 da revista Rossio Estudos de Lisboa. Ao Sr. Vereador Sá Fernandes agradeço também o seu oportuno editorial. Ao Sr. Diretor do Departamento de Património Cultural, Jorge Ramos de Carvalho, bem como ao GEL, ao Gabinete de Estudos Olisiponenses, na pessoa da doutora Anabela Valente, expresso a minha gratidão pela confiança e pelo apoio dispensado na execução do Caderno Ambiente. Ao Dr. João Rodrigues, dirijo um merecido agradecimento pelo design gráfico, as bonitas infografias e fotografias, a colaboração empenhada e as várias horas de trabalho, por vezes fora de horas. Uma palavra de agradecimento também à doutora Wanda Soto e um sentido muito obrigada à doutora Ana Cristina Leite, pela ajuda prestada na revisão linguística e na pesquisa de informação, mas sobretudo por, em boa hora,
ter sugerido o meu nome para a editora do caderno de 2020 da revista Rossio. Aos autores de todos os artigos que integram esta publicação, que são especialistas nacionais de reconhecido mérito, é possível ver as notas biográficas que integram, de todos estes autores que integram o caderno, é devida uma nota de gratidão. Também pela participação ativa e entusiástica, que este ano não foi fácil trabalhar e criar artigos da forma que foram criados. Na pessoa dos primeiros autores, agradeço aos 17 autores que colaboraram neste caderno. Maria Rosa Paiva, António Almeida, Inês Costa Pereira, Francisco Ferreira, Nelson Barros, Maria José Costa, José Romão, Maria de Fátima Marques. Na pessoa do fotógrafo António Borba, declaro especial agradecimento aos fotógrafos, ilustradores e restantes artistas plásticos pela cedência graciosa das suas obras. E ainda um cordial agradecimento aos especialistas que fizeram sugestões de leitura. Espero ter a oportunidade de voltar a trabalhar com todos num futuro mais ou menos próximo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Margarida. Gostámos imenso desta apresentação do caderno principal da revista Rossio. Foi realmente uma apresentação que resumiu muito bem toda a variedade, o interesse e a diversidade dos temas que foram tratados, para além do caderno principal, cuja temática foi exatamente esta, o ambiente. A revista Rossio contém também o caderno Vária. Eu pedi à Wanda Soto que passasse a revista, que a partilhasse no ecrã para todos podermos ver, os que estão aqui e os que nos seguem nas redes sociais. Wanda, consegue partilhar a revista? Só um bocadinho, para já. A revista está disponível no site da Câmara Municipal de Lisboa, no separador de publicações. Está também disponível na plataforma ISU, na página do Gabinete de Estudos Oliciponenses e na página da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, tem estes 3 locais onde é possível consultar a revista. Ela é apenas de consulta digital, portanto, tem que ir às plataformas para poder ver. Eu pedi à Wanda que passasse para o índice da revista, para ficarmos com a ideia como é que ela se distribui. Está muito bonita a capa, está muito bonita. Só aqui um comentário. Já estão a ver? Estamos sim, Wanda. Pode passar. Isto, as novas formas agora de apresentarmos a revista estão completamente diferentes. E estas tecnologias, ainda estamos todos a aprender a mexer nestas tecnologias das plataformas. Pode ir passando, Wanda. Espero ter a oportunidade.
Do Caderno Vária temos a colaboração da Sandra Costa Saldanha, que nos fala de Valentim, mestre de outro Valentim, das oficinas de escultura em Lisboa no século XVIII. Este artigo trata de dois escultores do século XVIII, Valentim Gomes da Fonseca e Valentim dos Santos Carvalho, mestre e discípulo, que têm esculturas em muitas das igrejas de Lisboa. Podemos passar, Wanda, e vemos alguns exemplares dessas esculturas. Estão em várias igrejas de Lisboa, mas também representados noutras coleções. O segundo artigo é inacabada Fonte Monumental do Campo Santana e o aproveitamento do seu espólio, do autor António Salgado Barros, e descreve-nos o projeto da Fonte Monumental, que nunca chegou a ser concretizada, muito embora tivesse sido terminados alguns dos seus elementos e que depois foram posteriormente reaproveitados noutras obras. A fonte localizava-se no Campo Santana, Campo Mártires da Pátria, e podemos ver o projeto, aqui está o projeto da fonte que nunca chegou a ser feita. Alguns dos seus elementos foram aproveitados, aqui uma das carrancas da Praça da Armada e também nas escultóricos na Avenida da Liberdade. O terceiro artigo tem o título de Representações e Reproduções de Lisboa Antiga na Nova Cidade Pombalina, os eixos, as praças, os landmarks e as periferias, de João Miguel Simões, e fala-nos das intenções da reconstrução pombalina da Baixa da cidade e das novas formas urbanas. Pode passar, Wanda? Vemos aqui as plantas conhecidas, algumas do cartulário, outras da planta de tinoco, e da forma como os eixos centrais e transversais determinam a forma da Nova Lisboa. O último artigo é da Marluce Menezes, Joana Filipa Batista e Carla Saminoto Costa, e que nos fala uma praça em frente da escola sobre a cocriação de um espaço público com adolescentes em Lisboa. É um trabalho muito interessante e que nos fala dos adolescentes e do uso do espaço público em Lisboa e a partir do caso de Alvalade. Trabalharam com os adolescentes e os adolescentes anos da primeira volta ao mundo, nos fala de figura de Magalhães e da sua ligação à cidade de Lisboa. Esta efeméride tem vindo a ser trabalhada pelo Gabinete dos Olhos Ipenenses, iniciativas individuais ou em parceria com outras entidades, e temos quer o José Manuel Garcia, quer outros investigadores do gabinete, nomeadamente Ana Cristina Leite, o Miguel Martins, a Delminda Rijo e o Manuel Fialho, trabalhado este tema. Wanda, pode... Temos aqui as várias imagens e no fim temos a imagem da viagem de Magalhães. A cheio vemos o traçado da viagem de circunnavegação que termina nas Filipinas, ele morre nas Filipinas, evento esse do qual comemoramos os 500 anos. Espero que todos tenham gostado da revista e desta apresentação, que pronto, estas novas plataformas ainda são novidade para muitos de nós, mas têm vantagens, têm desvantagens, como tudo. Passo agora a palavra para um pequeno debate, passo novamente a palavra para a Margarida, que irá introduzir também os outros autores que querem aqui apresentar mais as suas ideias. Tem a palavra, Margarida? Tem que ligar o microfone. Obrigada, eu tinha desligado e esqueci-me.
Estão connosco duas autoras do tema da biodiversidade, que quando estive a fazer a minha apresentação já tinha referido, a Maria Rosa Paiva e a Maria José Costa. Eu iria então passar talvez à Maria Rosa Paiva, seguindo a ordem que está na revista, e depois poderíamos seguir fazer um debate, se achassem bem, introduzindo a seguir também o colega António Almeida, que trabalhou essencialmente sobre os jardins e os espaços verdes, como é que eles devem ser para que as nossas crianças realmente usufruam de tudo e consigam o seu desenvolvimento pleno. Muito obrigada. Pergunto se estão a ver o meu ecrã. Não. Não, estamos a vê-la assim ainda. Um momento. Um momento. Vou conseguir. Não, é este. Não. Não. Tenho que partilhar a tela, Maria Rosa. Sim, mas é isso que eu estou a tentar fazer, só que há bocado consegui, agora não estou. Embaixo tem uma setinha. Já está, pronto. Já está? Deve estar a chegar. Sim, está. Então, eu começo por agradecer o convite que me fizeram para participar no Caderno Ambiente da revista Rocio. Felicito toda a equipa da Câmara por esta excelente iniciativa e à minha colega Margarida Marques agradeço o enorme investimento de tempo que fez para levar esta obra a bom porto. O artigo Biodiversidade dos insetos de Lisboa como arautos foi ilustrado com imagens artísticas do meu colega Virgílio do Rosário, a quem agradeço, do fotógrafo António Borba e da mestre Mónica Almeida. Qual foi o objetivo em escrever este artigo? Biodiversidade é a moeda do planeta. É o único meio de subsistência para a humanidade, porém encontra-se em vertiginoso desaparecimento. O princípio fundamental que rege o planeta é o seguinte: na Terra, nem o mais pequeno dos seres vivos pode ser considerado individualmente, porque tudo, seres vivos e ambientes, está ligado num processo de causa e efeito. Surpreendentemente, este princípio foi enunciado há quase 220 anos, por Alexander von Humboldt. No entanto, só no século XX foi reconhecido que, para além disso, este sistema tem um efeito autorregulador e é isso que permite a continuidade da existência da vida na Terra. Os organismos de diferentes espécies formam sistemas organizados com ordem crescente de complexidade, como até os ecossistemas e aos biomas. Em cada espécie desempenha uma função bem definida e que não pode geralmente ser substituída por outra. Então nós temos aquilo que se pode chamar o resultado visível dos ecossistemas e não vemos os autores invisíveis de uma obra que nunca chegaria a ser realizada se eles não estivessem lá ou se por alguma razão se degradar a sua situação. Biodiversidade quer dizer todos os genes de todos os organismos de todas as espécies. E conhecemos neste momento, ou melhor, não conhecemos, estão descritas cerca de 1,9 milhões de espécies. Talvez seja surpresa para muitos que destes 1,9 milhões, 1,4 milhões são invertebrados, ou seja, 73% daquilo que está descrito. E destes invertebrados, a esmagadora maioria são insetos. 63% do total da são insetos. Na base da cadeia, para além dos insetos, situam-se os micro-organismos, os fungos, etc., como eu disse, sem os quais estas estruturas nunca chegariam a existir. Neste artigo, foi possível abordar apenas
algumas das funções fundamentais que são desempenhadas pelos insetos. Por exemplo, os insetos engenheiros, os insetos produtores de flores e frutos, os insetos semeadores de plantas, os insetos controladores de pragas das culturas, os insetos reguladores de processos cibernéticos. E apresentam-se, então, alguns exemplos. Não está. Peço desculpa. Alguns exemplos de insetos que connosco partilham Lisboa. Cada um deles aqui fazendo alguma publicidade do seu próprio trabalho, eu decomponho, reciclo madeira, etc. Portanto, eu termino dizendo que a continuidade da existência de Homo sapiens na Terra depende da integridade da biodiversidade, porque é ela que determina a saúde dos ecossistemas e a saúde do planeta. Talvez algumas pessoas não tenham noção do valor económico que tem a biodiversidade. Por exemplo, a pandemia Covid poderá custar ao mundo cerca de 16 trilhões de dólares, cifra que eu não consigo sequer visualizar. O CERN, a origem da pandemia, todos sabem, hoje em dia, que, independentemente do modo como se deu o processo de transmissão inicial, o cerne da questão foi a destruição dos habitats naturais por populações humanas, que há muitos cederam a capacidade de sustentação do planeta Terra e se aglomeram de forma desumana em urbes com densidades populacionais que chegam a atingir valores 50 vezes ou mais superiores à densidade de Lisboa, que já não é muito saudável. Portanto, muito obrigada a todos e espero que gostem de ler a revista Recio. Obrigada, Maria Rosa. Eu passaria à Maria José Costa. Então, boa tarde a todos. Eu estou a tentar tirar isto, mas não está. Saia mesmo do programa. Sim. Sai mesmo. Boa tarde a todos. Rosa, tens de sair. Não era isso que eu queria dizer, era que saísse do programa só, do PowerPoint. Já tirei. Sim. Então, eu boa tarde, gostaria de cumprimentar todos os intervenientes, especialmente a senhora vereadora da Cultura, doutora Catarina Vaz Pinto, o senhor vereador do Ambiente e Espaços Verdes, doutor José Sá Fernandes, e toda a equipe da Câmara Municipal de Lisboa, que eu não conheço os nomes de muitos, que foram excelentes a fazer esta revista, que está ótima. Queria agradecer especialmente à professora Margarida Correia Marques o convite que me foi dirigido e queria também agradecer, como sócia muito eficiente da Associação de Mulheres Cientistas, à Monet, ter procurado uma paridade que aqui existe realmente. Como só me restam 5 minutos, eu gostaria apenas de refletir sobre vários aspectos do estuário, porque o resto, quem estiver interessado, poderá ler no artigo ou até no livro que saiu agora, e irá sair também outro livro sobre as aves. Não é, senhor vereador? Vai sair outro livro sobre as aves. Sem som. De outros autores que não eu, que não sou especialista em aves. Primeiro, o estuário, as pessoas têm ideia que o estuário do Tejo é o maior estuário da Europa Ocidental, com os seus 325 km². Penso que nem toda a gente tem essa ideia. Sem estuário não existiria Lisboa. É graças à ocupação desde a pré-história de toda a zona circundante do estuário, e eu foco aqui Lisboa ou Lispo com os romanos, de que nós destaca-se imensas coisas. Agora ontem vi na televisão que havia até vai haver um circuito romano que eu quero candidato-me já a percorrer em que com as suas fábricas de conservas de peixe, em que faziam o garro, por exemplo, que exportavam para todo o Mediterrâneo
e para as zonas circundantes aqui, e que se sabe hoje, graças aos estudos, cá está aos estudos, aqui está uma maneira de se ligar, neste caso, a etiologia. A arqueologia nós descobrimos em conjunto que era com os restos que existiam naquelas vasilhas do Garron, que eram sobretudo sardinhas que deveriam vir do estuário do Tejo. E, portanto, é realmente habitado devido à riqueza do estuário, assim, as várias civilizações aqui se instalaram. A variedade de habitats de enorme importância do estuário também é destacar, sobretudo os sapais e as pradarias marinhas. São dos ecossistemas mais produtivos, habitats mais produtivos do planeta. E ainda ontem eu vinha a notícia no Expresso da Associação Portuguesa do Ambiente, que incluía os estuários e os rios no combate às alterações climáticas no roteiro para a neutralidade carbónica. Isto deve-se a que as florestas, as pradarias marinhas representam 35%, são 35% mais eficazes do que a flora terrestre a capturar os gases com efeitos de estufa. E, portanto, aqui está um aspecto importante do estuário do Tejo, que tem vindo a assistir a um alargamento das pradarias marinhas, sobretudo, devido às condições ambientais. Também há outros habitats que nós às vezes não reparamos muito, como a vasa ou o lodo, que está cheia de invertebrados que servem de alimento para as aves, para os peixes e também para o homem, com todos os bivalves que aí existem, como as amêijoas, agora é a amêijoa japonesa, as ostras, as lambujinhas, etc. A importância ecológica para os peixes, como zonas de viveiro, de crescimento juvenis de imensas espécies, de linguado, robalo, douradas, sargos, etc., que depois essas espécies vão enriquecer os estoques costeiros, mas este aspecto ecológico também está relacionado com as pescas. Não sei se têm a noção que em 2018, só em Corvina foi declarada a lota aqui no estuário 600 mil euros de capturas, o que é muito, não é? Isto só declarado à lota. E que se capturam aqui corvinas com maior facilidade, com 30 a 40 quilos. Também se capturam coisas muito engraçadas que nós não nos passa para a cabeça, como o tubarão-martelo, comunicações grandes, polvos, etc, etc, etc. Também a apanha da amêijoa japonesa, que é uma coisa, enfim, que deveria ser regulamentada ou fiscalizada de outra maneira, as lambujinhas, etc. O papel para as aves como rota migratória também é extremamente importante, faz parte da rota migratória do Atlântico Oeste e para as aves aquáticas, e destes eu vou destacar o alfaiate. O alfaiate porque é o símbolo do estuário do Tejo, da reserva natural do estuário do Tejo, e também os flamingos, que nós atravessamos ali a Ponte Vasco da Gama, fartamos já de ver flamingos. Há uma importância lúdica do estuário que deveria ser incentivada, como hoje já o EVOA ou as salinas para a observação de aves, mas eu penso, há também as embarcações recuperação das embarcações antigas do estuário, como temos aqui temos a canoa aqui no estuário, e portanto essa importância lúdica deveria ser implementada com passeios, a nível dos sapais, etc. Mas concluindo, tenho o prazer de dizer que o estuário está claramente melhor desde que eu comecei a estudar em 76. Do ponto de vista ambiental está muitíssimo melhor. E isso é provado pela entrada de peixe, pelas entradas de corvina, pelas entradas ainda tímidas dos golfinhos atrás dos chocos, das tainhas, etc.
portanto, o estuário está melhor. Mas não estraguemos. Eu deixava aqui 2 apelos. Primeiro, implementar um maior conhecimento do estuário. Há uma frase feita que diz que só se pode proteger o que se ama. É um bocadinho frase feita, mas é real. E ligar o conhecimento técnico-científico à população. Pensar que o laboratório, hoje fala-se muito nas alterações climáticas, o estuário fica numa zona de transição entre as zonas temperadas do norte e a zona subtropical, que vai daqui para baixo, e isso verifica-se nas alterações das faunas, etc., que é muito interessante, e pode servir como laboratório para esses estudos. Portanto, eu aqui faço um apelo para fazer-se um estudo integrado grande do estuário do Tejo, com todas as valências que ele tem. E gostaria também de pedir para não deixarmos destruir os habitats em nome de um falso progresso, que agora com a pandemia deve ser revisto. Por favor, não deixemos todos estragar os habitats do estuário do Tejo. E pronto, termino. Obrigada. Eu passava já ao outro autor, António Almeida. Ora, boa tarde, não sei se me estão a ouvir bem. Sim? Então, Sim, António, sim. Sim, tudo bem. Então eu começava por saudar todos os presentes, nomeadamente a senhora Vereadora da Cultura, o senhor Vereador dos Espaços Verdes e Ambiente e, naturalmente, a minha colega Margarida Correia Marques, que está de facto de parabéns pelo trabalho de coordenação que fez em relação a este número, e toda a equipa da Câmara, aliás, pela qualidade gráfica da revista, que realmente me surpreendeu imenso, e que é de um cuidado extremo. A minha abordagem foi um pouco diferente, foi essencialmente uma reflexão acerca da fruição que as nossas crianças devem ter dos espaços verdes da cidade e uma chamada de atenção para 2 tendências que têm vindo a ser crescentes em todas as crianças, um pouco por todo o mundo, visto que há vários estudos que mostram estas 2 tendências. A primeira tendência, que é um declínio enorme do contacto das nossas crianças com a natureza e, portanto, com os espaços verdes mais estruturados, menos estruturados, a sua permanência horas e horas em casa, e agora a pandemia ainda veio agravar mais esta situação, e também a questão do brincar no exterior, que está relacionado de alguma forma com este contacto com o meio natural, mas que ultrapassa este contacto e que passa por simplesmente pelo brincar na rua, nos espaços mais próximos às suas casas. É claro que há muitos fatores que têm vindo a contribuir para esta diminuição, o desenvolvimento tecnológico, o tempo que as crianças passam em contacto com dispositivos tecnológicos, que, como é evidente, têm enormes vantagens, mas também encerram vários perigos. O facto das cidades terem vindo a ser ocupadas pelos automóveis, e isso tem vindo a diminuir também o espaço disponível e até a segurança com que as crianças podem eventualmente brincar nos espaços exteriores. E também aquilo que alguns autores chamam uma certa criminalização do ato de brincar e de alguns atos de brincar mais manipulativos e mais de interação com o próprio meio natural, onde eu destaquei no artigo que escrevi o ato de trepar às árvores e que muitas vezes é encarado como como um ato muito negativo e que devia ser encarado como um ato extraordinariamente positivo de interação com o meio natural e com o desejo de estabelecer um contacto continuado com esse mesmo meio. Portanto, a minha reflexão foi essencialmente a este nível, relacionada com a fruição destes espaços naturais e principalmente com aqueles que têm uma estruturação menor. E o que é que significa uma estruturação menor? Eu dou exemplos que toda a gente conhece, por exemplo, a Mata de Alvalade, o Parque Florestal de Monsanto, onde de facto se afastam de um modelo tradicional de jardim
e que possibilitam determinado tipo de interações às crianças e não só, que nós temos mais dificuldade em aceitar em alguns jardins mais estruturados e onde as crianças não podem tão livremente brincar. E, portanto, digamos, também que um apelo a uma reflexão quando se idealizam novos espaços verdes para a necessidade de combinar, digamos, estas duas tendências entre espaços mais estruturados e menos estruturados, em que, de facto, aqueles que são menos estruturados encerram enormes potencialidades para as nossas crianças em termos do interagir com o meio e também modificar alguma mentalidade em relação a alguns atos mesmo destrutivos que as próprias crianças possam exercer, porque no fundo são atos benéficos para esta interação que se quer que as crianças estabeleçam com o ambiente natural. E portanto foi essencialmente a este nível que eu construí o artigo, mais voltado para uma reflexão de todos acerca de facto da interação que se impõe entre as nossas crianças e o meio natural. Obrigada. Eu não sei se está previsto agora algum debate, algum período de perguntas. Passava a palavra à doutora Anabela. Eu posso fazer só 2 ou 3 comentários muito breves do que ouvimos? Sim, sim. É a palavra, Sr. Vereador. Pode ser? Muito obrigado. Bem, excelente, excelente. Eu queria também aqui sossegar, de alguma maneira, na medida do possível, os intervenientes. Agradecendo desde já. Eu disse desde o princípio que eu aprendi imenso com estes artigos. E, portanto, agradecer muito a coordenação da professora Margarida Correia e depois também os artigos de cada um dos que falaram agora e dos outros. É absolutamente essencial, pegando no primeiro, que Lisboa, no plano de biodiversidade, estude os insetos da cidade. Então, nós temos um plano de biodiversidade. Somos, aliás, das poucas cidades na Europa que temos um plano de biodiversidade. Uma cidade muito, muito centrada. Não só, e temos esse plano para aumentar a zona de áreas verdes, estamos a conseguir, mas também para estudar o que cá existe. O que é que nos falta? Precisamente o que foi dito agora, insetos. Portanto, o próximo estudo, que tem que ser ligados a universidades, a professores, depois eu entro em contato consigo também, é estudar o que insetos é que existem em Lisboa. Já sabemos os pássaros, já sabemos muitos dos mamíferos, já sabemos das espécies vegetais, já sabemos de peixes, mas se calhar precisamos, agora falta-nos uma coisa absolutamente central, que são os insetos. Isso já estava previsto, mas depois de ler o seu artigo, dizia, velho, não posso esquecer disto. E, portanto, eu quero-lhe agradecer isto, e pelo menos em Lisboa ficamos a saber o que é que temos. A segundo é o que disse a professora Maria José Costa, quer dizer, que o livro dela, de facto, é uma explicação bestial sobre o estuário e a riqueza que ele representa em todos os níveis, desde a biodiversidade, as alterações climáticas e as pradarias. Eu nem sabia, mas aprendi com a professora que nós temos pradarias, que aliás, que eram desconhecidas há uns tempos, que já existem em Lisboa, as ameias, as ostras, enfim. E Lisboa, o estuário do Tejo é um mundo. Temos peixes residentes, peixes que vêm e que se vão embora. Bom, o que é que nos falta? Temos esse conhecimento. Falta-nos também um conhecimento que vai ligar várias disciplinas científicas, que é o conhecer profundamente o fundo do rio. Porque nós conhecemos bem o fundo do rio e ele está cartografado por causa da barra e dos navios entrarem, mas nós podemos conhecer muito melhor o fundo do rio em todo o estuário. E essa é uma das propostas que eu estou a tentar convencer os outros municípios a que façamos este estudo, nomeadamente com o Instituto Hidrográfico. E também conhecer melhor as marés. Portanto, juntando e não é só, e juntando isto, os biólogos, enfim, todas as ciências que estão envolvidas nesta matéria. E, portanto, agradecer muito. Aliás, eu estou a criar uma amizade com nós falamos quase todos os dias, eu e a professora Maria José Costa, por causa do livro, para eu aprender o que é de fazer aqui em relação ao estuário. E, portanto, sempre que ela fala, eu fico encantado. Também fiquei encantado com a professora dos insetos, mas só que não. Terceiro, é absolutamente essencial esta lição que tivemos agora no último depoimento. É que esta mania
de nós fazermos coisas muito bonitas e depois que não servem para as crianças brincar, que não servem para as pessoas brincar, para que não haja esta sensação de liberdade. Nós temos que ouvir outras ciências, não é? Quer dizer, não é uma coisa só estética, não é? Aqui também para os arquitetos, também dizer isto é uma coisa, é para os arquitetos, claro, mas têm que ouvir os outros, não é? E de facto, na Mata de Alvalade de Brincos, mas há muito mais espaços, que eu acho que falta à Câmara também aqui um déficit de informação. Nós fizemos mais de 200 hectares novos nos últimos 15 anos, que a maior parte das pessoas não conhece. Quer dizer, as pessoas conhecem os jardins históricos, também foram arranjados, etc. Mas há mais de 200, há o Val da Montanha, há o Casal Gostoso, há o Val da Meixoeira, que são espaços que servem exatamente para o que foi dito agora. Para os miúdos correrem, brincarem, etc. Nós temos é que os divulgar. E são espaços ao pé de casas das pessoas, onde vive muita gente. Veja, por exemplo, o Parque das Coxas e dos Lilazos. Não foi feito agora, mas é um parque que tem muito uso e muita brincadeira para as crianças. E, portanto, mas percebermos que devemos fazer os passos com este, ouvindo as pessoas que se interessam por estas matérias, eu acho que foi uma grande lição. Até lhe digo mais, uma bufetada e uma lição. Se a gente aprender a lição, já é bom, porque serviu para alguma coisa. E, portanto, introduzir este tipo de ideias, quando se faz um projeto, eu acho que ficamos todos a ganhar. Ficamos todos a ganhar. E, portanto, quero agradecer estas 3 intervenções, podia ter falado das outras. Isto também prova que eu li bem aquilo que escreveram, mas pronto, era para... Desculpem lá ter agora também me atravessado assim a meio do caminho, mas era para agradecer muito, para dar uma satisfação aos 3, a dizer que não vamos parar. Estudar os insetos, estudar ainda melhor o estuário do Tejo. Vai sair, de facto, um livro agora sobre os melhores sítios para ver aves em Lisboa, feitos com a CPEA, deve sair para o mês que vem. São os melhores sítios para ver aves na região de Lisboa. Portanto, não é só para o estuário, é para todos os sítios, mesmo no Montijo e fora daqui. E depois percebermos que nós, quando projetamos algum espaço, estamos a pensar nas pessoas e menos nos carros. Eu acho que isso é visível nos últimos anos, quer no programa de Uma Praça em Cada Bairro, que tem muito esse espírito, de dar mais sítio para as pessoas estarem, não é? Quer no alargamento das áreas verdes, e quer na maneira como os concebemos, com os sítios de lazer, as pessoas correrem, etc. Nem tudo é perfeito, mas acho que está um caminho que segue o que estão a dizer e, portanto, as falhas foram muito bem apontadas. Aliás, a professora Margarida deve ter escolhido a dedo as falhas que a Câmara estava a ter, que era a poluição do bar, que era isto, era mais aquilo, portanto, e fez muito bem. E fez muito bem. Nós estamos a trabalhar nessas áreas, mas temos que fazer mais. E, portanto, agradeço muito, muito mesmo o trabalho que foi feito. Obrigada também. Muito obrigada, Sr. Vereador. Mais alguém quer usar a palavra? Alguma questão a colocar a algum dos autores presentes? Então, penso que foi suficientemente elucidativo. Queria agradecer novamente a presença de todos, agradecer aos autores que aqui estão presentes e à doutora Margarida, que foram inexcedíveis. Agradecer todo o apoio que os outros serviços da Câmara nos prestaram, que sem eles nunca conseguiríamos fazer esta apresentação. Só para as pessoas interromper mais um segundo. É que eu não agradecia. A revista está linda. Não agradecia a todos os que fizeram a revista. Está mesmo bonita. Claro que eu gosto mais das coisas em papel, mas vou-me ter que habituar a isto. Mas está muito bonita. E, portanto, quero dar também os meus agradecimentos a isso, que não referi nem na primeira vez nem na segunda. Peço desculpa. Muito obrigada. Posso informar que esta revista vai ter... Sim, pode informar. A iniciativa da doutora Margarida Correia Marques vai ter uma edição em papel, alguns números, alguns exemplares vão ser editados em papel e que acho que merece, ao fim destes números todos, merece, porque é realmente uma qualidade gráfica bastante grande. Para além da qualidade científica, que é sempre uma revista com muita qualidade científica, é também uma revista com uma qualidade gráfica muito grande. Eu peço à Wanda que passe agora, que entre agora o quadro com os contatos onde a revista pode ser vista. Agradecer a presença de todos, dos participantes que aqui estiveram, da Sra. Vereadora da Cultura e do Sr. Vereador do Ambiente e Espaços Verdes,
do Sr. Diretor do Departamento, da equipa que fez a revista e de todos os colegas da Direção Municipal de Comunicação e da Informática que nos ajudaram a conseguir conseguir construir este evento com todas as suas potencialidades e todas as suas debilidades. Muito obrigada a todos e vamos esperar pelo próximo número que estamos a planear dedicado ao desporto. Muito obrigada. Obrigada. E damos por encerrada